Caio está pronto para soltar todos os podres da família La Selva. Porém, o que ele não imagina é que isso causará uma série de tragédias. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio revelará no meio de todos que Daniel não é filho de Antônio La Selva, ao descobrir que o irmão também se envolvia com Aline. Apontando o dedo na cara de Antônio, Caio bradará: "Eu tô falando a verdade que a família tem que ouvir. O Daniel é filho do seu irmão. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai, porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo. Daniel é filho do seu irmão." Porém, ele se arrependerá logo em seguida de suas palavras, já que Daniel sairá descontrolado em um carro com o choque da notícia. Baterá contra uma árvore e morrerá no hospital após uma cirurgia. Irene, revoltada, jogará toda a culpa em Caio e prometerá vingança. "Caim! Você é Caim! Matou seu próprio irmão! Não com uma arma, mas com as suas palavras! Você matou o meu filho, o filho mais querido! Eu sinto uma força dentro de mim, uma força que jamais terá fim! Eu vou me vingar! Eu vou te destruir, Caio! Destruir!" E não para por aí. Irene também tentará acabar com Aline, colocando fogo na plantação da mulher e mandando-a matar no mesmo rio que Ramiro já tirou a vida de 2. Entretanto, Caio chegará a tempo para salvar a amada e finalmente conseguirá o amor de Aline. "Você me salvou, Caio. Você salvou a minha vida", dirá ela. Tudo pode acontecer após Caio descobrir que Daniel não só vai ficar com a sucessão, como também o advogado está com Aline. Caio se sente traído, já que havia contado dos seus sentimentos para os irmãos e decide armar o maior barraco, começando por revelar os segredos da família. Com provas vindas da caixa de segredos que Cândida lhe deu antes de bater as botas, Caio faz o maior barraco na casa La Selva. Todos da família estão presentes no local e Caio diz: "Eu tô ferido, machucado pela traição do Daniel. Dói aqui no meu peito. É uma dor que eu não consigo controlar. A vida toda eu te protegi, Daniel, até mesmo sabendo a verdade. O maior segredo dessa casa. Eu não contei para não te machucar." Nesse momento, Irene, muito astuta, já logo percebe o que Caio está prestes a falar e implora que ele fique com a boca fechada. Mas o rapaz, sedento de ódio, saca do seu bolso a foto da madrasta no bar de Cândida e diz em alto e bom tom que a mãe de Daniel foi uma mulher da vida. O advogado não acredita logo de cara na história contada por Caio, mas Irene é obrigada a confirmar toda a verdade. No meio do relato de Irene sobre seu passado, Caio continua a insistir que Daniel lhe apunhalou pelas costas. E Antônio, ao mesmo tempo que fica surpreso com a história de Irene, não consegue entender o que Caio está falando sobre Daniel. Isso até o primogênito soltar em alto e bom tom que Daniel e Aline estão juntos. É claro que Antônio fica uma fera com a notícia. "Que loucura é essa?" bufa o poderoso para o seu filho mais novo. Daniel, com medo do pai e também com medo de perder a sucessão, fica gelado. Ele não consegue dizer uma palavra, mas Antônio o pressiona. Fala que é mentira o que esse inútil do seu irmão tá dizendo. Fala, Daniel. Seja homem ao menos uma vez na sua vida. Não me venha com essa conversa mansa, essa lábia de advogado. Você tem alguma coisa com aquela viúva? Diga, Daniel." Sorrateiro, Daniel dá um jeito de escapar. Ele, que de uns tempos pra cá está mais ganancioso que nunca e só pensa em dinheiro, afirma pro pai que o romance que teve com Aline não importa mais, uma vez que agora se casará com Graça. Antônio, que não estava acreditando 100% nas palavras de Caio, finalmente se dá conta que é tudo verdade e que Daniel realmente se envolveu com Aline. O fazendeiro então berra, dizendo que teve 3 demônios no lugar de filhos.
E é então que Caio aproveita para botar mais lenha na fogueira. Ele se vira para o pai e para o tio e revela que Irene também mentiu sobre a paternidade do advogado. Eu tô falando a verdade que a família tem que ouvir. O Daniel é filho do seu irmão. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai, porque o irmão é mais rico. A Cândida me contou tudo. O Daniel é filho do seu irmão. Nesse momento, Daniel fica descontrolado. Ele pega o seu carro e sai dirigindo a toda velocidade, não aguentando mais toda a situação. Todos tentam impedir que o rapaz saia desembestado feito um louco, mas ele não ouve ninguém. Apenas pega o veículo e dirige freneticamente. Descontrolado, Daniel berra e chora enquanto dirige. Ele não acredita que não é um legítimo La Selva. Nisso, Daniel acaba perdendo o controle do veículo e o mesmo bate bruscamente contra uma árvore. E então, tudo fica preto. Na casa grande, a discussão come solta, até que de repente o telefone do poderoso toca. Quando ele atende, recebe a pior notícia de todas. Seu Antônio, é seu filho, o Daniel. Ele sofreu um acidente na estrada, tá no hospital. E olha, eu não vou mentir pro senhor. O estado dele é grave. Fala um homem do outro lado da linha. Todos saem correndo rumo ao hospital. Irene, ao ver Daniel em uma maca, desacordado, logo culpa Caio pelo ocorrido com o filho. Viu o que você fez? Você é um crápula. Fez tudo isso por causa da sucessão. Por causa daquela viúva maldita. Eu jamais vou perdoar você. Grita a megera. A família é novamente avisada que o estado de Daniel é grave e os médicos dizem que vão fazer o impossível para salvar o até então La Selva. Fratura grave na cabeça. Vamos ter que aguardar os especialistas de Campo Grande, diz um dos médicos já na sala de cirurgia. Nesse momento, os aparelhos de monitoramento começam a apitar. Pressão elevada. Está tendo uma parada cardíaca. Fala o mesmo médico. Outro profissional faz massagem cardíaca em Daniel, mas os aparelhos continuam a apitar. Enquanto isso, a família é avisada que precisam esperar que um especialista chegue da capital. O rapaz precisa receber o tratamento adequado, explica o médico. Veja tudo o que é preciso fazer. Se for questão de dinheiro, eu pago. Fala Antônio La Selva, preocupado com o rapaz que acreditava ser seu filho de sangue horas atrás. Quando o especialista finalmente chega à nova primavera, não se mostra animado com o quadro de saúde do advogado. Há indícios de coágulo cerebral. Cada minuto conta. Vamos operar. Avisa ele, dando a entender que o pior pode sim acontecer. Ao final da cirurgia complicada, o especialista dá a notícia ruim para a família La Selva. Fizemos o impossível, mas o paciente tem coágulos no cérebro, uma região impossível de ser operada. Eu acredito que talvez seja melhor a família vê-lo e se preparar para... O médico é interrompido por Irene, que, desesperada, fala que quer ver logo o filho. Irene entra no quarto do filho e mais lágrimas caem do rosto da mulher ao se deparar com Daniel naquele estado. Os enfermeiros tiram o tubo de oxigênio do rapaz, que está desacordado. O estado dele é muito delicado. Um coágulo pode romper a qualquer momento e pode ser fatal, avisa o médico. Meu filho, meu coração está partido de ver você assim. Meu Daniel... Chora a vilã. É então que, como um milagre, Daniel abre os olhos para dar seu último adeus. Mãe, que bom te ver. Fala ele com muito esforço. Você está bem? Está falando? Se anima Irene, mas os médicos ao redor trocam olhares pesarosos. Mãe, o melhor da vida foi ter uma mãe como você. Eu te amo. Sempre, sempre, mãe. Solta o advogado, declarando seu amor pela vilã, que apesar de tudo que fez de errado, sempre amou os filhos incondicionalmente. Então, de repente, o rosto do jovem fica relaxado e os aparelhos voltam a apitar. Daniel? O que foi isso?
Pergunta Irene olhando para um dos médicos. Um deles sente a pulsação do rapaz e faz sinal para o especialista que olha o relógio. O paciente foi a óbito às 10h34 da noite. Fala fazendo o mundo de Irene desabar. Óbito? Não, Daniel, não, meu filho, volta aqui, meu filho! Se desespera a vilã. Nesse momento, Antônio, Caio e Ademir entram correndo na UTI e a megera despeja todo o seu ódio pro enteado. Assassino! Assassino! Os 3 homens entram em choque ao perceberem que Daniel faleceu. Irene, ainda apontando o dedo na cara de Caio, diz: Morreu! Ele perdeu o controle e saiu em disparada com o carro. Por sua culpa! Por culpa do que você disse! Caio, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, chora diante do corpo de Daniel. Meu irmão tão amado. Eu tava com raiva, perdi a cabeça. Eu nunca pensei que o mundo explodisse de repente e que o Daniel... Fala sem conseguir concluir. Irene, por sua vez, continua a destilar toda a sua raiva para Caio, que acaba aceitando a culpa pelo acidente. É minha, toda minha. Eu sabia que o Daniel era frágil, não podia ter agido daquela forma. Eu sou um assassino, eu sou Caim, diz ele aos prantos. Caim, você é Caim, matou seu próprio irmão, não com uma arma, mas com palavras. Você matou meu filho, o filho mais querido. Eu sinto uma força dentro de mim, uma força que não terá fim jamais. Eu vou me vingar, eu vou te destruir, Caio, destruir. Promete Irene com sangue nos olhos. Um pouco depois da morte de Daniel, Irene começa seu plano de vingança contra Caio. Entretanto, antes disso, ela percebe que a primeira coisa que tem que fazer é pôr a mão na bolada dos La Selva. Irene fica sabendo que Antônio passará a sucessão para Caio e decide confabular com Graça para que ela obrigue Caio a se casar com ela e assumir o filho que está esperando. Assim, o bebê seria o herdeiro legítimo. Isso tudo pois Irene acredita que o bebê de Graça é mesmo de Daniel. Juntas, as duas armam para que Caio receba mensagens enviadas do número de seu irmão mesmo após a sua morte, com um pedido para que ele cuide do filho que a dona da boutique espera. Caio fica apavorado com a suposta mensagem do além e procura a cunhada para questionar o que está acontecendo. Sonsa, Graça afirma: Eu também não faço ideia, mas não tenha medo, o Daniel era bom. Seja o que for, será pro bem. Desculpa, eu nem me sinto bem falando assim. Ai, Caio, eu adorava o seu irmão. Eu tô de cabeça quente. Eu recebi mensagens do Daniel pelo celular. Eu continuo recebendo. Eu arrebentei o aparelho. Mesmo assim, continuam as mensagens, como se alguém tivesse pegado o chip. Fala Caio. A víbora loira finge que não sabe que as mensagens pedem que Caio cuide do suposto filho de Daniel e se aproveita da ocasião para jogar seu charme para cima do legítimo La Selva. Caio, eu sou frágil, a minha gravidez é de risco. Desculpa me apoiar em você, mas é que é tão forte. Eu me sinto mais segura perto de você, afirma ela. Entretanto, Graça mais uma vez terá uma pedra no seu caminho. Pedra essa chamada Aline. A aspirante à produtora rural, após a morte de Daniel, acaba se afeiçoando mais a Caio, principalmente pelo fato dele salvá-la de um novo atentado. Isso tudo pois a vida da pobre mãe de João vira um verdadeiro inferno com a morte de Daniel. Irene, que também já terá jurado vingança a Caio, coloca na cabeça que a Aline também é responsável pela partida do seu filho. Então, ela manda Ramiro incendiar a plantação da viúva. A vilã, perversa, ainda pede para riscar o fósforo que dá início ao fogaréu. Caio e Jonatas veem o fogo se alastrando e correm não só para avisar a Aline, mas também para tentar conter as chamas. Entretanto, não há muito o que se fazer, e a aspirante à produtora rural vê suas terras sendo devastadas pelo fogo
e sua vitória ficar ainda mais distante. Como Antônio já fez tudo de ruim para Aline, a culpa sobre o incêndio criminoso cai nas costas do poderoso, o qual fica uma fera com a esposa. Os dois passam a ter discussões constantes e uma crise no casamento acontece, virando uma verdadeira queda de braço, com Irene não aceitando se divorciar sem pegar metade do dinheiro do homem. É aí também que Irene passa a se envolver com Luigi, enquanto Antônio faz de Berenice sua amante. Agora, voltando a Aline, a coitada sofrerá ainda mais. Não satisfeita ao ter incendiado as terras da aspirante à produtora rural, Irene decide que está na hora da mocinha morrer. Ela, então, ordena que Ramiro afogue Aline no mesmo rio o qual o matador afogou a jornalista e seu irmão. E assim, o jagunço faz. O capanga afoga a viúva no rio onde já matou 2, mas dessa vez ele falha. Caio vê logo após deixar Aline aparentemente sem vida, e o filho de Antônio chega a tempo de fazer uma respiração boca a boca e salvar a vida da viúva, que depois disso se apaixona por ele. Caio, você me salvou. Você salvou a minha vida, diz ela. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!